Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de feudalismo? Gente, o feudalismo foi um modo de produção que existiu na Europa durante a Idade Média. Basicamente, a gente pode citar do feudalismo três características principais: poder político descentralizado, sociedade estamental e imóvel, e economia natural, que não visava lucro. O poder político ele era descentralizado porque quem exercia o poder de verdade não era o rei, apesar do rei ser considerado o sucerano dos suceranos. Porém, quem exercia o poder de fato eram os senhores feudais. É por isso que na Idade Média a gente diz que o rei reina, mas não governa. Quem governa então? Os senhores feudais, que eram o dono de cada um dos feudos. Além do poder político descentralizado, na Idade Média havia também a chamada sociedade estamental. Vamos lá então. O que é estamento? Quando você pega a sociologia, uma parte que fala sobre estratificação social, que é a forma como você vai classificar, como você vai dividir a sociedade, tá? Você tem três formas de classificação. Ou você divide ela em classes sociais, que é o caso da nossa sociedade, tá? Ou você divide ela em estamentos, que é o caso da Idade Média, ou você divide ela em castas, tá? Classes, estamentos ou castas sociais. No caso da Idade Média, eram estamentos. Por que estamentos? Porque a posição do indivíduo na sociedade dependia em qual estamento ele nascia. Se ele nascesse servo, ele permaneceria servo durante toda a vida dele. Se ele nascesse nobre, ele também permaneceria nobre durante toda a vida dele. Portanto, não havia mobilidade social, ou seja, não havia mudança de uma camada social para outra camada social. E, finalmente, dentro do feudalismo, a economia ela era natural, ou seja, ela não visava lucro. Por quê? Porque dentro do feudalismo, a principal atividade econômica era a agricultura. E cada feudo, ele praticamente produzia tudo o que ele necessitava. Ele não precisava, por exemplo, tá, produzir para fins de venda. Aliás, é bom lembrar que durante a Idade Média, tá, o comércio, ele praticamente ele ficou muito restrito, muito pouco desenvolvido, tá? E também poucas moedas foram usadas. Por que isso? Porque você vai ter dentro do período medieval um processo de ruralização da população. A maioria da população, em vez de ela estar morando no meio urbano, ela vai estar morando no meio rural. E ela vai estar morando em unidades autônomas chamadas de feudos. E esses feudos, eles praticamente eles eram autossuficientes, tá? Outra questão também que dificultava o comércio durante a Idade Média era que as estradas eram perigosas, tá? Havia muitas guerras e conflitos naquele período, certo? E também a questão religiosa, porque a Igreja Católica, ela pregava basicamente duas coisas. Primeiro, preço justo. Se você comprasse por 10, você era obrigado a vender por 10. E aí inviabiliza o lucro. Outra coisa que a igreja dizia era a proibição da prática de usura. Tá? Usura o quê? Empréstimo de dinheiro a juros. É por isso que durante a Idade Média, quem vai mais fazer comércio são os judeus. Por um motivo simples. Os judeus não eram católicos, os judeus não eram cristãos. E, portanto, não estavam sujeitos àquilo que a Igreja Católica determinava na época. E, finalmente, para a gente fechar esse vídeo, é bom lembrar que durante o período do feudalismo, quem trabalhava eram os servos, tá? Por quê? Vamos lá, primeiro falar quem era o servo. O servo era aquele que recebia um feudo. O feudo, gente, geralmente era uma propriedade de terra, porém podia ser uma concessão também. Por exemplo, o cara queria construir uma ponte ligando dois pontos, tá? E aí ele recebia o privilégio de construir aquela ponte e cobrar um pedágio sobre aquela ponte, sobre quem passasse sobre a ponte. E isso também era considerado um feudo. Uma vez que o servo recebia o feudo, isso estabelecia uma série de obrigações para com o seu senhor, que passava a ser chamado de senhor feudal. Aliás, aí tem duas denominações. Se fosse um nobre dando o feudo para outro nobre, as relações eram sucerano, vassalo, sucerania e vassalagem. Se fosse de um nobre dando para alguém não nobre,
senhor feudal, servo, relações de serventia, tá? É bom lembrar que o servo, ele recebia o feudo, mas ele não era dono da terra, ele não tinha propriedade do feudo. O feudo, a terra, pertencia ao senhor feudal, que inclusive poderia tomar de volta a terra dele se ele não cumprisse com as suas obrigações enquanto servo, tá? As chamadas obrigações de serviço, a talha, a corvéia, banalidades, a mão morta, tá? Então o que aconteceu? O que acontecia? Quem trabalhava de fato na mão de obra do feudalismo eram os servos, principalmente os chamados servos da gleba, que eram os que estavam mais próximos da atividade produtiva, da atividade da agricultura, tá? E era esse pessoal que produzia a riqueza, né, gerava a riqueza que era consumida no período do feudalismo, tá? Então o feudalismo foi um modo de produção, ele foi muito importante. E para contextualizar um pouquinho, deixa eu lembrar uma coisa importante para vocês. Ainda hoje, principalmente no interior do Brasil, é comum o seguinte: eu tenho terra, mas eu não quero trabalhar essa terra. Não é do meu interesse ficar lá, acordar de manhã, plantando, semeando, aguardando as plantas, essa coisa. O que eu faço? Eu pego essa terra, passo para uma outra pessoa, metade do que aquela pessoa produzir é dela e a outra metade é minha. Chama-se meio esse tipo de relação, tá? Isso é uma relação que é tipicamente feudal. Então, isso é uma relação de produção que tem muito a ver com o feudalismo europeu que era praticado durante a Idade Média. História, como eu sempre digo, parece passado, mas também é presente. Tá bom, minha gente? Bom, no outro momento a gente vai falar mais sobre feudalismo. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Estudem as nossas fichas que nós mandamos para vocês, também os nossos slides. E durante esse período da pandemia, vamos evitar estar saindo de casa. Se precisar sair, vamos seguir as medidas sanitárias, né? Se prevenir, isolamento social, distanciamento social, higienização com álcool gel. E esperar que essa pandemia passe para a gente voltar a nos reencontrarmos novamente em sala de aula. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, com muita história para contar com o professor Zé Ricardo. Tchau, minha gente!